Hoje nós vamos ter a palestra aqui do Guilherme para começar o dia, depois a gente faz um intervalinho de 20 minutos e volta pontualmente ali 10 para as 11, 11 horas para começar a mesa redonda, tá? A gente vai terminar meio-dia, vocês vão ter 1 hora para almoçar, então tem que ter bastante agilidade hoje e não pode haver atrasos, a gente vai sair daqui 1 da tarde, tá bom? Lembrando que essa visita é obrigatória. Na hora do intervalo eu posso falar com vocês, assim, se por acaso alguém for de São Paulo e morar mais próximo da USP e quiser ficar lá para ir embora sozinho, pode, mas aí eu vou ter que saber exatamente quem são essas pessoas, tá? E quem disser que vai voltar, vai ter que voltar. Beleza? Por causa da organização, para não ficar nenhuma pessoa para trás, imagina. Vocês sabem como é que isso funciona, né? Tranquilo, então? Beleza, então eu vou passar a palavra aqui para o Guilherme Costa. O Guilherme, fazendo uma rápida apresentação, ele fez os estudos iniciais em Física, mestrado e doutorado, nesses 3 níveis, na Universidade Federal de Viçosa, que fica em Minas Gerais, e atualmente ele trabalha aqui com a gente no ICTP-Cypher, é um pesquisador de pós-doutorado, junto ao UFT-Unesp. Então, Guilherme, muito obrigado por ter aceitado o convite. Guilherme, como vocês sabem, também está conduzindo um dos projetos, né? E fica à vontade, Guilherme. Boa palestra, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Aí atrás? Bom, obrigado, Lucas, pela apresentação. De fato, eu sou um pós-doc aqui no ICTP, eu trabalho com a parte de sistemas complexos. Apesar do meu supervisor ser lá de Campinas, a gente meio que trabalha de forma remota. E o meu seminário hoje tem como título sobre pontes, redes sociais e borboletas, a física de sistemas complexos, e o meu objetivo no final dele é que esse título me faça minimamente sentido para vocês, como fez para mim quando ele me pediu o título. Então, vamos lá. Um resuminho rápido do que a gente vai discutir aqui. Vou fazer uma retrospectiva e uma contextualização da área de sistemas complexos, tentar traçar em linhas gerais o que são sistemas complexos e de onde eles vêm. Depois eu vou falar um pouquinho de como a física ela meio que entrou nessa parte de sistemas complexos. E aí, dentre as diferentes áreas, eu vou focar basicamente em 2, que são teoria de grafos, que é uma das principais ferramentas que a gente usa para modelar esse tipo de sistemas. E depois eu vou fazer um exemplo junto com vocês na parte de dinâmica populacional, para a gente entender mais ou menos como que funciona esse tipo de pesquisa, esse tipo de análise. E, por fim, falar um pouquinho das diferentes áreas de sistemas complexos aqui no ICTP. Ok? Vocês podem me interromper a qualquer momento, sem nenhum problema. Bom, começando então pela retrospectiva e contextualização, a gente não tem uma definição muito precisa e exata do que são sistemas complexos, assim como qualquer coisa na física, a gente não consegue definir exatamente o que é matéria, o que é energia. A gente tem linhas gerais que vão dar para a gente uma ideia mais geral, sem ser específica, do que seriam esses sistemas. Então, nesse livro aqui, que chama Introduction to Theory of Complex Systems, os autores, principalmente o Stephen Turner, aqui da frente, ele menciona o seguinte, que a ciência de sistemas complexos ela não é uma ramificação exclusiva da física, biologia ou ciências sociais, mas uma mistura única de todas as 3. Então, muita gente fala, mas sistemas complexos não é física, sistemas complexos não é biologia. De fato, sistemas complexos como um todo não é nenhuma das 3, mas, ao mesmo tempo, é as 3. Então, uma ciência relativamente recente, dos anos 20 para cá, em comparação com as partes mais clássicas da física, termodinâmica, mecânica, que datam do século XVII, do século XVIII. E a parte de sistemas complexos ela vai ter influência de todas essas áreas, e ela pode, dentre diversas características, as principais são o estudo de sistemas que são compostos por muitos elementos que interagem entre si de maneiras genéricas e por interação. Isso aqui pode ser qualquer coisa. Não precisa ser uma interação eletromagnética, uma interação gravitacional, um pagamento de boleto é uma interação, um tiro é uma interação, entregar um presente é uma interação, uma discussão política também pode ser uma interação. E essas interações, como elas são extremamente gerais, a princípio eu não tenho uma equação para poder dizer como que vai se dar uma transição bancária, elas são normalmente não lineares. Então, elas têm formas muito específicas que vão ser adequadas para casos particulares, em vez de leis mais universais, no caso de física clássica, entre aspas. E, muitas vezes, eles também são algorítmicos, o que quer dizer que é mais fácil eu definir um sistema complexo em termos de regras do que necessariamente de equações matemáticas.
Ok? Então, eu espero que isso daqui fique um pouco mais claro à medida que a gente for falando sobre os exemplos. Ok? Bom, então, tentando traçar uma retrospectiva, né, vindo da física, de como áreas mais clássicas, mais tradicionais da física, elas chegam em sistemas complexos. A gente tem, por exemplo, aqui mecânica clássica, eletromagnetismo, termodinâmica, mecânica quântica e relatividade. Algumas possíveis áreas, existem mais infinitas, mas dentre todas essas áreas, a que meio que se ramificou para, no fim, gerar os sistemas complexos é a mecânica estatística, que é uma parte da termodinâmica em que as interpretações e os fenômenos eles são descritos em termos de probabilidades. Então, eu importo essa parte da matemática, essa teoria de probabilidades, junto com a termodinâmica, eu tenho a mecânica estatística, que é um ferramental muito poderoso para a gente trabalhar com sistemas que têm vários elementos. Né? Então, em vez de trabalhar individualmente com cada um deles, eu vou trabalhar com leis de probabilidade, leis de estatística, e isso casa muito bem com o que a gente precisa para trabalhar com sistemas complexos. Então, da mecânica estatística, a gente tem algumas sub-áreas aqui dentro, e vão ser dessas sub-áreas que vão sair o ramo de sistemas complexos que vem da física. Mas não é exclusivo. Então, eu vou pegar informações de economia, de computação, de epidemiologia, de ecologia e de ciências sociais para poder juntar isso tudo num balaio só e ter uma grande área que é altamente interdisciplinar. E eu espero que no final do seminário vocês também achem interessante, como eu acho. Tudo bem? Bom, então a gente tem algumas das áreas, né, de sub-áreas dentro de sistemas complexos que podem ser estudados, não exclusivamente por físicos, né, mas aqui eu vou focar bastante nesse viés. Por exemplo, teoria de jogos, que é uma área que vem de ciências sociais e de economia, que é basicamente a ciência que estuda negócios e interações entre pessoas. Nós temos a parte de movimento coletivo, que vai lidar com, basicamente, o movimento de grandes partículas, de grandes quantidades de partículas, sejam uma revoada de pássaros, um enxame de abelhas, um enxame de vagalumes, esse tipo de sistema. A parte de redes complexas, que ela é tanto um ferramental para a gente poder modelar esses sistemas, quanto uma área por si só, que eu vou deixar ela um pouco em pausa, que eu vou falar mais à frente. A parte de dinâmicas sociais, seja uma epidemia, seja o espalhamento de rumores, de fake news. Formação de padrões também é uma área que se enquadra nisso. Aqui não dá para ler muito, mas está escrito teoria de sistemas, basicamente teorias de informação. A parte de computação também tem bastante influência de sistemas complexos e vice-versa. E aqui, esse roxinho também que não dá para ler, a gente tem a parte de dinâmica não linear, que é... Vocês sabem o que é uma função linear na matemática? F de AX é igual a vezes F de X. Então, não linear é qualquer função que não segue esse padrão. E, por conta disso, elas são extremamente complicadas de se resolver analiticamente. E, por fim, com o estouro mais recente de inteligência artificial, redes neurais, essas coisas também podem... A gente pode traçar paralelos entre esses sistemas, entre essa área e a parte de sistemas complexos. Mas uma coisa que engloba todas essas áreas, que normalmente esses fenômenos eles são emergentes em escala, no sentido de que não adianta eu analisar um ingrediente por vez, não adianta eu analisar uma pessoa por vez. Eu tenho que olhar para o todo. Se eu olho para uma pessoa por vez, por exemplo, se eu analisar a trajetória de um pássaro nessa revoada, o que isso vai me dizer? Nada. Eu vou ter um pássaro com movimentos praticamente aleatórios, mas o padrão e o todo só surge quando eu subo essa escala e eu analiso vários pássaros simultaneamente. Além disso, esses sistemas costumam ser auto-organizados no tempo, no sentido que eu não tenho uma força externa que está dizendo para esses pássaros para onde ir. Eu não tenho um maestro para esses sistemas. Ele meio que se organiza sozinho. Cada pássaro, nesse caso, ele vai olhar para os seus vizinhos, para onde eles estão indo, e ele vai ajustar a sua trajetória, e o sistema como um todo vai acabar formando esses padrões. Então, isso que significa essa parte de emergente, quando eu tenho fenômenos novos, quando eu aumento a escala do sistema, e a parte de auto-organização, no sentido de que eu não preciso ter um líder, nem um maestro para poder guiar esse movimento, o sistema meio que se rearranja sozinho. Ok? Bom, falando da parte de movimento coletivo, tem um exemplo bem interessante desses pássaros aqui. Eu vou torcer para o som não estar ligado, porque isso aqui é muito alto. Vocês conseguem observar, isso aqui é basicamente uma nuvem de pássaros.
e eles se movimentam de maneira a formar esses padrões bem interessantes. Isso aqui não é ninguém que está falando, ah, faz isso, pássaro. Eles meio que se ajeitam e formam essas espécies de ondas se propagando, formando esses padrões. Okay? Que bom que não tem barulho, porque os pássaros fazem um barulho desgramado com isso daí. Okay? Então, esse é um exemplo clássico na parte de movimento coletivo. A gente tem modelos que conseguem reproduzir esse tipo de movimento, apenas considerando que um pássaro ele olha para os seus vizinhos próximos e ele tenta voar na mesma direção deles. Então, quando eu coloco essas regras no modelo e deixo eles evoluindo, a gente observa esse tipo de padrão em simulações computacionais. Ok? Vamos ver se vai passar aqui. Próximo. Ok. Não. Ih, rapaz. Como é que eu passo para o próximo? Ok. Um outro exemplo que eu trouxe aqui, que é mais ligado com o que eu trabalho hoje em dia, é um exemplo de sincronização, que está diretamente relacionado à dinâmica não linear. Sincronização, em matemática, ela está relacionada quando eu tenho diferentes elementos de um sistema que eles vão sincronizar, vou usar sincronização para definir sincronização, né? As trajetórias ou algumas propriedades desse sistema, elas vão se alinhar devido a uma influência mútua. Nesse caso, desse exemplo aqui, eu tenho alguns metrônomos. Vocês sabem o que é um metrônomo? É muito usado em música. É basicamente um relógio que fica fazendo tic-tac com uma frequência muito bem definida. E aqui, nesse caso, eu coloco esses metrônomos em cima de uma base que ela é instável, então ela se movimenta um pouco. Vamos ver o que acontece se eu coloco esses metrônomos inicialmente fora de fase e deixo eles rodando. Aqui vocês podem ver que essa tabuinha ela começa a se mexer levemente e depois de um tempo de transiente, esses 4 aqui, por exemplo, já sincronizaram seu movimento. Esse daqui está quase lá. Então, esse é um exemplo clássico de experimento de sincronização. Cada um desses metrônomos ele vai ter uma frequência própria, só que quando ele vai para o lado direito, por exemplo, ele move a tábua bem pouquinho para a direita, e isso vai influenciar a oscilação de todos os outros, e eles meio que vão se influenciando de forma mútua, até que todos eles começam a oscilar na mesma frequência. Ok? Lembrando que isso daqui também não tem nenhum tipo de força externa atuando, os próprios osciladores, eles meio que chegam num acordo e todo mundo tem a mesma, sincroniza depois de um tempo. E falando ainda de sincronização, como é a minha área, eu vou acabar falando um pouquinho mais. Nós temos alguns outros exemplos interessantes que podem que podem ser modelados em termos de sincronização. Por exemplo, vagalumes em florestas tropicais. Normalmente, quando eu tenho um enxame de vagalumes, eles piscam ao mesmo tempo e não tem como eles saberem a hora que o outro vai piscar. Então, eles têm algum tipo de mecanismo interno que faz com que eles se sincronizem depois de um determinado tempo. As células marca-passo do coração, que além delas terem que contrair ao mesmo tempo, partes diferentes do coração têm que contrair fora de fase para que o sangue seja bombeado. Ativação neuronal no cérebro, ela tem que ter um certo nível de sincronização entre neurônios para a informação poder ser transmitida. O acoplamento de marés, que acontece em corpos celestes, por exemplo, da Lua e da Terra, onde a Lua ela tem o seu período de rotação sincronizado com o período de translação. Então, a gente sempre observa a mesma fase da Lua por conta disso. Ela roda em volta de si com a mesma frequência que ela roda em volta da Terra. Então, uma sincronização entre duas propriedades de um mesmo objeto. Em linhas de transmissão, que acontece muito aqui em São Paulo, quando a luz cai, a gente tem que ter sincronização entre a corrente elétrica dos diferentes transformadores para que a energia flua. E um exemplo que eu gosto muito, que são dos ciclos circadianos, que acontecem no nosso corpo, no corpo de animais de maneira geral. O nosso corpo ele tem um ciclo natural, diversos fenômenos biológicos e químicos que acontecem dentro dele que seguem um período de 24 horas.
né, existe, por exemplo, o sono profundo, a temperatura do corpo, ela tem essa variação sazonal ao longo de um dia, né? E existe um certo conjunto de neurônios no cérebro que meio que marca esse tempo e meio que consegue fazer o corpo se regular a esse dia de 24 horas que é basicamente o tempo de rotação da Terra. E o que é interessante para esse tipo de sistema é que se você bagunçar os sentidos do corpo de forma a fazer ele pensar que o dia não tem 24 horas, por exemplo, salas fechadas, sem exposição à luz natural, você consegue fazer o corpo operar em períodos diferentes sem ser 24 horas. E um exemplo muito recente e interessante, eles conseguiram induzir multiplicação celular de determinados embriões, meio que enganando eles de que o dia não tem 24 horas. Então, eles pegam as mesmas variações de temperatura e de químicos que ocorreriam no corpo humano, eu coloco isso no laboratório e eu meio que mudo isso para 12 horas, por exemplo. Então, eu mudo a temperatura que ocorreria naturalmente de 24 horas, eu encurto isso para 12. E toda a parte hormonal eu faço a mesma coisa. E aí o corpo começa as células começam a se reproduzir, a se multiplicar a cada 12 horas em vez de 24. Então, eu consigo também, por mecanismos externos, fazer com que esses sistemas eles sincronizem com outros tipos de forças externas. Tudo bem? Bom, e aí, a área de sistemas complexos está em voga ultimamente, porque o prêmio mais importante científico, que é o Ig Nobel, ele já foi laureado para pesquisas relacionadas a sistemas complexos algumas vezes. Por exemplo, de 2018, que foi dado para esses pesquisadores aqui, porque eles fizeram experimentos para descobrir por que pedestres não colidem constantemente uns com os outros. A gente tem também aqui o de 2022, que estudou como que um grupo de patos consegue nadar em formação. E, por fim, o mais recente, um dos mais recentes, de 2023, que conseguiu investigar como que o nado sincronizado de anchovas gera vórtices em correntes oceânicas. Mas, deixando de brincadeira, a gente tem 2 prêmios Nobel recentes que estão relacionados à parte de sistemas complexos. O Prêmio Nobel de 2021, que está bem relacionado à parte de modelagem climática, que é uma das aplicações mais recentes e mais importantes de sistemas complexos hoje em dia, possível com as mudanças que a gente tem visto recentemente. Mas o do ano passado também, que é relacionado à parte de machine learning e redes neurais, também tem um pezinho nos sistemas complexos. Então, é uma área que está bem em crescimento, né, devido a esses reconhecimentos. Então, é extremamente importante para a gente conseguir financiamento e continuar estudando esse tipo de sistema. Bom, falando um pouco da física de sistemas complexos, a gente tem uma tirinha clássica da área que organiza as áreas da física por dificuldade. A gente tem as leis de Newton, relatividade especial, mecânica quântica e relatividade geral, e depois areia. Porque escoamento de areia é um negócio extremamente difícil de ser feito. Tanto que eu estava pesquisando um pouco sobre ampulhetas, e você não consegue saber o quanto tempo que a ampulheta vai marcar até que você faça o experimento. Então, você não consegue ter nenhum modelo para poder dizer, ok, essa ampulheta, eu vou colocar essa quantidade de areia e ela vai escorrer em 1 minuto. Você tem que ir lá fazer o experimento. De tão complicado que esse tipo de sistema aqui é. Bom, então, para poder falar de sistemas complexos, na parte da física, eu vou falar do modelo mais clássico de mecânica estatística que existe, que é o modelo de Ising. Imagino que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, seja por escolas passadas ou por algum outro motivo. Mas é um modelo extremamente simples que explica, entre outras coisas, o magnetismo em nível microscópico. Então, esse modelo é o seguinte: eu tenho algumas partículas bem pequenininhas e eu vou considerá-las como se fossem pequenos ímãs. Um ímã tem um polo norte e um polo sul, que eu vou representar como se fosse uma seta. Só que nesse modelo eu não deixo o ímã ter qualquer orientação. Ele vai ter ou para cima, no caso aqui em vermelho, ou para baixo, no caso em azul. Então, é uma restrição que não corresponde necessariamente à realidade, mas só com essas hipóteses eu já consigo tirar algumas informações bem interessantes.
agora eu adiciono algumas outras regras para esse modelo. As interações elas podem ocorrer em partículas próximas, ou seja, esse ímã azul ele vai interagir com esses 4 vizinhos, esse ímã aqui de baixo ele não vai ver esse ímã aqui de cima. As partículas elas gostam de se alinhar, quer dizer que é energeticamente favorável que os ímãs estejam alinhados, os vizinhos estejam alinhados. Só que agora eu coloco o efeito da temperatura, e a temperatura ela gosta de desalinhar os ímãs. Então, a temperatura ela fornece energia para o sistema, que rompe essa barreira e faz com que os ímãs se desalinhem. Então, eu coloco essas regras no modelo, eu tenho algumas equações que codificam essas regras, e eu posso fazer simulações e estudar esse sistema. Okay? Então, aqui, nessa figura aqui de cima, a gente tem uma simulação, por causa da temperatura, que eu chamei de 1, que é em unidades de J sobre KB, que é constante de Boltzmann, não importa muito isso daqui. Mas quando essa temperatura é baixa, o sistema ele não consegue romper essa barreira para poder desalinhar, e eu crio o que a gente chama de domínios magnéticos. Então, eu tenho regiões extensas, no caso aqui em vermelho, onde está todo mundo para cima ou todo mundo para baixo, e outra região extensa em azul, que vai ser o complementar. E à medida que eu vou aumentando a temperatura desse sistema, eu começo a fornecer energia para ele, os spins começam agora a desalinhar, e eu começo a desordenar esse sistema, à medida que eu aumento a temperatura, até que ele fica basicamente parecendo com um ruído de televisão. Então, esse tipo de comportamento, a gente pode caracterizar, por exemplo, medindo a magnetização. Eu pego todo mundo que está para cima e subtraio de todo mundo que está para baixo. E quando eu faço um gráfico disso daqui em função da temperatura, a gente obtém uma curva desse tipo. Para temperaturas muito baixas, eu tenho a magnetização bem próxima de 1, e à medida que aumenta a temperatura, ela começa a diminuir, até que ela tem uma diminuição brusca, e a partir daqui ela é basicamente zero. Eu tenho metade dos spins para cima, metade dos spins para baixo. E esse tipo de transição, esse tipo de comportamento de curva, é extremamente importante em física, porque isso representa uma transição de fase. E eu consigo caracterizar essa transição de fase, primeiro por esse ponto daqui, que é chamado de ponto crítico, e esse ponto e a sua vizinhança, existem relações matemáticas que eu consigo extrair daqui. Então, esse crescimento ele não é arbitrário. É uma equação matemática que eu consigo escrever, e toda vez que eu realizar o experimento, isso aqui vai ser exatamente idêntico. Tudo bem? Então, aqui repetindo aquele gráfico, para a gente falar de outras coisas. Além de medir a magnetização, eu posso medir outras grandezas, e todas essas grandezas vão ter um comportamento que eu vou conseguir caracterizar, vou conseguir tirar leis de escala, que é basicamente como que ocorre esse crescimento perto desse ponto. E com essas leis de escala, eu também consigo calcular alguns expoentes dessas equações matemáticas. Quando eu junto todos esses expoentes, essas leis de escala, a gente tem o que a gente chama de classe de universalidade, que é uma coleção de comportamentos que vão definir essa classe, e sistemas aparentemente desconexos, quando eu faço análise com esses mesmos parâmetros, eles vão ter comportamentos similares. Por exemplo, nessa classe de universalidade de Ising, se eu tiver alguns experimentos envolvendo ligas binárias, basicamente mistura de dois materiais, e eles são desordenados, eles também passam por uma transição de fase, que não vai ser magnética, mas vai ser descrita pelas mesmas equações do modelo de Ising. Ou até mesmo a transição líquido-gás da água, no caso crítico, que é perto daquele ponto crítico, ponto triplo da água, essa transição ela também pode ser descrita pela mesma classe de universalidade de Ising. Então, eu tenho uma transição de fase da água, transição magnética, mas elas são descritas pelas mesmas leis. E isso é o que define essa classe chamada classe de universalidade. Outro exemplo também são membranas lipídicas de célula. Se eu pegar a membrana da célula, eu tenho regiões em que as proteínas elas vão se agregar e regiões onde elas vão ficar esparsas. E essa dinâmica também pode ser descrita por esse mesmo modelo. Mas tudo isso são fenômenos que a gente chama de fenômenos de equilíbrio. Equilíbrio no sentido termodinâmico. Então, eu consigo usar leis da termodinâmica para poder analisar esses sistemas, mas eu tenho uma classe de fenômenos que é parecido, que são os fenômenos de não equilíbrio. Isso aqui tudo ainda eu estou falando exclusivamente de física. E dentro de fenômenos de não equilíbrio, existe uma classe muito importante que é chamada de percolação direcionada. Percolação, nessa palavra, tem o sentido de um movimento de fluidos por meios porosos. Então, se eu colocar uma esponja dentro de um balde,
a água ela vai ensopar a esponja, mas ela não consegue preencher a esponja por um todo, porque eu tenho toda aquela rede de espuma que vai fazer com que a água tenha que passar como se fosse um labirinto. Então, é esse tipo de sistema que percolação significa. A parte direcionada quer dizer que eu tenho uma direção preferencial para esse fluxo de água, normalmente uma força gravitacional. E o exemplo mais clássico desse tipo de sistema, que é muito importante para a física, é, por exemplo, um café. Então, se eu vou fazer um café colocando a água, que ela vai passar pelo pó e depois ser filtrada, quando a água passa pelo pó de café, isso aqui é um exemplo de percolação. E como eu tenho a gravidade ajudando, a água vai necessariamente escorrer para baixo, eu também tenho essa direção preferencial. Então, fazer um café usando um filtro Melita seria um exemplo de percolação direcionada. E esse tipo de fenômeno também pode ser descrito por uma classe de universalidade. Percolação direcionada é o nome de uma classe de universalidade que vai englobar fenômenos que aparentemente não são relacionados a isso. Por exemplo, a gente teve uma confirmação experimental dessa classe de universalidade recentemente, com experimentos envolvendo cristais líquidos. Então, um cristal líquido não é a mesma coisa que coar café, não é a mesma coisa que chuva caindo na Terra. Então, desde que eu consiga mapear um sistema no outro, por exemplo, fogos em florestas, eu posso imaginar como as árvores sendo o café e o fogo sendo a água passando pelas árvores, com uma certa direção, que seria a direção do vento. Mesma classe de universalidade, os fenômenos podem ser explicados por equações similares. E existe um tipo de fenômeno que também pode ser mapeado nesse tipo de sistema, que são modelos epidêmicos. Então, vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma linha, um sistema unidimensional, onde eu tenho pessoas bem alinhadas e elas podem estar infectadas ou suscetíveis. E elas vão transmitir essa doença para os seus vizinhos e eu vou investigar como que isso evolui no tempo. Então, eu tenho, nesse eixo aqui, eu tenho uma fila de pessoas. Vocês conseguem enxergar isso aqui como sendo água caindo na Terra? Mais ou menos? Eu coloco água por aqui, ela vai percorrer esse caminho aqui. A questão é o seguinte: o que é esse eixo aqui? O que seria a força que vai dar direção para esse fluxo? Esse eixo aqui é o tempo. Então, cada uma dessas linhas, eu estou pegando as pessoas que estão infectadas naquele ponto. E se eu coloco isso, tempo 0, tempo 1, tempo 2, eu formo esse tipo de padrão que é estatisticamente similar a fluidos passando, por exemplo, na Terra. Então, modelos epidêmicos, quando vistos dessa maneira, estão diretamente relacionados com essa parte de fenômenos de não equilíbrio de física. Então, é por isso que a gente vê muito físico, quando trabalha com esse tipo de modelo sem ser aplicado, é porque eles estão relacionados com esses fenômenos de não equilíbrio que são muito importantes em física. Então, basicamente, físicos e epidemias vêm desse tipo de análise. Ok? Passando, então, para falar de teoria de grafos, acho que vai ser a primeira parte do título da minha palestra. Vamos falar sobre o problema das 7 pontes de Königsberg. É um problema clássico da literatura de grafos. É uma das poucas ciências que a gente consegue cravar com exatidão aonde foi que ela começou. Ela começou com esse problema aqui. Königsberg é uma cidade na Rússia, que hoje em dia acho que chama Kaliningrado. E os habitantes de lá não tinham muito o que fazer. Era uma cidade que tinha 7 pontes que ligavam as diferentes regiões. E eles ficavam pensando e teorizando se seria possível traçar uma rota entre as diferentes partes da cidade que passasse exatamente uma vez por cada ponte. Então, eles poderiam começar, por exemplo, por aqui, anda para cima, volta aqui, termina aqui, e eu chego aqui. Opa, faltou essa ponte. Então, eles ficavam brincando com isso, tentando ver se existia uma rota que poderia passar por todas as pontes exatamente uma vez. E foi um matemático relativamente famoso, o Leonhard Euler, que é o responsável por dar nome ao número de Euler, aquele Ezinho, que resolveu esse problema. E a maneira como ele resolveu esse problema é a maneira que a gente usa até hoje para poder tratar problemas em teoria de grafos. Eu vou pegar esse problema das pontes e vou jogar fora tudo que não me interessa. Eu tenho que identificar o que é importante nisso daqui. Por exemplo, o comprimento da ponte não é importante. O formato
das massas de terra também não é importante. O que é importante é qual ponte liga em qual pedaço de terra. Então, quando eu pego esse problema e deixo ele de forma mais abstrata, desse jeito, em que os pontos são as massas de terra e as linhas são as pontes, isso aqui fica mais simples de analisar. E aí depois ele mostrou matematicamente que é impossível você criar essa rota. Então, seria impossível você criar uma rota para poder passar por todos os pontos. Hoje em dia é possível, porque metade dessas bombas foi bombardeada na Segunda Guerra. Então, né? Mas tudo bem. Então, esse raciocínio de você pegar um sistema físico real, abstrair ele matematicamente para poder sobrar só aquilo que você precisa, a gente usa hoje em dia para falar de teoria de grafos. Que aí, definindo de forma mais precisa o que são grafos, grafos eles são estruturas matemáticas que descrevem relações entre diferentes objetos. Isso é uma definição extremamente geral. Por que isso serve bastante para sistemas complexos? Porque diferentes objetos podem ser qualquer coisa, e essas relações também podem ser qualquer coisa. Então, isso pode ser, por exemplo, as linhas de transmissão aqui de São Paulo. Então, cada grafo, cada ponto desses aqui pode ser um poste, e as linhas seriam os fios de energia, ou podem ser computadores, e aí eu tenho cabos de internet ligando eles, ou podem ser pessoas que se seguem em redes sociais. É uma representação extremamente geral que consegue, que engloba desde sistemas sociais até sistemas físicos ou biológicos. Então, eu tenho dois tipos de objetos num grafo. Os vértices, que representam os objetos em si, as pessoas, né, as linhas de transmissão, os computadores. E eu tenho as arestas, que vão representar essas interações entre as pessoas. Tudo bem? Bom, aqui a gente tem alguns exemplos de grafos ou redes complexas. Né? Grafos é muito utilizado na parte de matemática. Em física, a gente usa mais o nome rede complexa. Quando eles são sinônimos nesse caso. Então, aqui, esse gráfico da rede elétrica italiana ilustra basicamente o mesmo raciocínio de Euler. Eu tenho uma rede elétrica, um sistema de rede elétrica que é composto por vários tipos de sistemas. Eu faço esse mapeamento na Itália, e aí eu jogo fora tudo que eu não preciso para o meu problema. A princípio, a depender do problema, é claro, pode ser que a posição da estação ou do poste não me interesse. Então, eu jogo tudo fora, e no final eu vou ter um objeto matemático que é mais abstrato. Eu tenho menos informação, mas ele também é mais fácil de trabalhar. Então, a depender do problema, eu posso simplesmente jogar a parte espacial fora e trabalhar só com esse construto matemático. Aqui a gente tem outro exemplo interessante, que é a cadeia metabólica da levedura, que é basicamente uma rede de interações entre proteínas. Então, eu posso montar esse tipo de grafo e analisar, por exemplo, qual proteína seria interessante eu atacar para poder destruir essa cadeia mais rápido. No caso de um vírus, no caso de uma bactéria, eu posso querer testar fármacos para poder atacar proteínas específicas que vão danificar toda essa cadeia de produção. Seria uma aplicação também na parte de biologia, de grafos. Tem um outro exemplo também do grupo que eu trabalhava lá em Viçosa, que uma interação de tweets relativos ao impeachment da Dilma em 2016. Então, eles coletaram tweets que eram a favor ou contra, montaram uma rede complexa com isso, e, a partir daí, simularam modelos de propagação de opinião para tentar entender e explicar o que estava acontecendo. E eles encontraram o que a gente chama de câmaras de eco, que é quando você fala para os seus apoiadores, e aí os seus apoiadores vão levantar a sua voz, mas você fica meio que falando só na sua bolha. Então, a gente consegue observar que eu tenho uma bolha em vermelho, que é uma determinada opinião, e uma bolha em azul, que seria seria a opinião contrária. Então, a gente também pode usar a teoria de grafos para falar de redes sociais. Tudo bem? Outros exemplos mais recentes também. Recentemente, eles conseguiram mapear o conectoma desse bichinho chamado C. elegans, que é uma planária. Então, cada um desses pontinhos aqui é um neurônio, e eles conseguiram mapear exatamente qual neurônio está conectado em outros neurônios, e com isso construir o que seria a parte abstrata do cérebro dessas criaturas. Então, teoria de grafos extremamente importante na parte de neurociência também. E a gente pode construir, por exemplo, uma rede de mobilidade pendular, que é basicamente uma rede de pessoas que moram numa cidade e trabalham ou estudam em cidades vizinhas. E esse tipo de movimento aqui, né, cada uma dessas linhas seriam pessoas viajando de uma cidade para outra.
foi extremamente importante no espalhamento de doenças. Na época da Covid, a gente construiu esse tipo de rede para tentar investigar como que a doença se espalharia, né, entre cidades por conta desse tipo de movimento. Ok? Bom, passando para a parte de dinâmica populacional, que é o mais próximo do que eu trabalho hoje em dia, vamos tentar fazer um experimento aqui, usando o que a gente chama, usando esse mapa logístico. Okay? Que é um modelo bem simples de crescimento populacional, e eu tenho duas hipóteses. Vamos imaginar que eu tenho coelhos num determinado ambiente, e eles estão livres para viver nesse ambiente, eles têm comida, eles não têm nenhum predador. Então, é esperado que, depois de algumas gerações, a população de coelhos cresça. Então, se a população é pequena, eu espero que, se o habitat ele comporta mais coelhos, então os coelhos vão se reproduzir e o número de coelhos vai aumentar. Agora, se o número de coelhos é muito grande, o habitat não conseguir suportar esses sistemas, então os coelhos vão começar a morrer e aí a população vai diminuir. Ok? Esse tipo de sistema que eu quero modelar, com essas duas hipóteses, eu posso colocar, tem infinitas maneiras de fazer isso matematicamente, mas em algum momento alguém pensou em usar essas equações aqui de baixo, no qual x, n mais 1, seria a população de coelhos na próxima geração, ela seria igual a um R, que é a taxa de crescimento da população, multiplicado por isso daqui, por essa equação aqui, que como ela tem esse termo quadrado, então ela é não linear. Certo? Então, eu tenho um termo positivo que está relacionado ao crescimento dos coelhos e eu tenho um termo negativo que está relacionado à morte dos coelhos por superpopulação. Lembrando que aqui, em vez de trabalhar com a população em si, eu vou trabalhar com a fração da população. Eu consigo estimar quantos coelhos cabem, e se a população chegar perto disso, isso seria 1, e se eu tenho nenhum coelho, então seria 0. Eu estou trabalhando só entre 0 e 1. Tudo bem? E aí a pergunta é, qual será a população de coelhos depois de muitas gerações? Alguém quer chutar alguma coisa? Um de cada vez, gente. Ok? Então, a gente tem que testar. A gente não consegue tirar muita informação só analisando a equação, mas eu consigo ter uma hipótese que se R é menor do que 1, ou seja, a próxima geração necessariamente vai ter menos coelhos. Não importa qual número eu comece. A população de coelhos diminui para 0 depois de algumas gerações. Okay? Aqui usando 0,9, mas eu poderia ser qualquer valor menor do que 1. Okay? Aqui eu comecei com 30% do habitat preenchido, ele decai rapidamente para 0. Se R maior do que 1, então, em gerações subsequentes eu vou ter mais coelhos, começa com 30%, depois o sistema estabiliza em uma determinada fração positiva aqui. E esses seriam os comportamentos esperados só de analisar a equação. Mas será que tem mais alguma coisa que acontece nesse sistema? Se eu continuo aumentando R, depois de algumas gerações eu passo a ter uma população que ela é oscilante. Ou seja, eu tenho mais coelhos do que o sistema comporta, a população diminui, só que agora a população está tão abaixo que na próxima geração vai subir, e aí depois ele diminui, depois ele sobe, depois ele diminui. Eu tenho esse tipo de comportamento aqui. Tem mais coisa? Se eu aumento mais o R, a razão, eu começo a observar cada vez mais oscilações de período maior. Nesse caso aqui, eu tenho uma oscilação de período 4. A população ela é muito grande, aí ela diminui, aí ela cresce para um valor intermediário, diminui para o valor intermediário e volta para esse primeiro patamar aqui. Então, eu tenho uma oscilação de período 4. Se eu continuar aumentando, agora eu tenho uma oscilação de período 12. A gente pode identificar o padrão olhando esses dois pontos e esses dois pontos aqui. Então, todos esses pontos intermediários eles se repetem depois de um determinado tempo. E aí, se eu continuar aumentando, acontece uma coisa bem interessante. Em todos os gráficos, na verdade, eu tinha duas soluções plotadas uma em cima da outra, em que a condição inicial, a quantidade de coelhos, ela era bem próxima, 0,30 e 0,3, 0,0001. E todos os outros casos deram tudo em cima. Você só consegue observar um vermelho. A partir do momento que eu passo de um determinado valor crítico, a dinâmica ela começa junto e depois ela começa a separar. Além disso, ela fica aperiódica. Então, isso daqui não tem nenhum período. Eu posso fazer isso por mais 1000 gerações e a população não vai ter uma repetição
desses valores. Né? E isso daqui, esse comportamento, essas duas propriedades, essa aperiodicidade e essa sensibilidade a condições iniciais, é o que a gente chama matematicamente de caos. Então, eu tenho um sistema modelado para poder estudar crescimento de coelho e, de repente, isso tem caos. Okay? E aí tem uma figurinha bonitinha que acontece se a gente plota essas soluções de equilíbrio aqui. Ó. Então, eu pego, para todos os valores de R, eu ploto essas soluções para qual o sistema converge. Então, aqui seria um ponto, aqui seria um ponto. Nesse caso, eu ploto os 2 pontos, que a solução fica oscilando. Aqui eu ploto os 4, aqui eu ploto os 12. E aqui eu ploto todos. E a gente gera essa figurinha aqui. É chamado de diagrama de bifurcação do mapa logístico. E é um dos sistemas mais simples que exibe caos. Eu tenho uma solução, essa solução bifurca em 2. Cada uma dessas soluções bifurca em 2, e aí depois elas bifurcam em 2, e depois elas ficam caóticas. Aí a gente consegue observar essas faixas aqui, né? Essas faixas elas voltam a ter período 2, a ter período 4, e aí depois eu tenho outra faixa caótica, e depois outras soluções bem comportadas. E se eu for dando um zoom nisso daqui, pegar essa parte, por exemplo, estatisticamente ela vai ser exatamente igual ao todo. Isso aqui também é uma estrutura que, imagino que vocês já ouviram falar, isso aqui é um fractal. Então, esse tipo de sistema extremamente simples, modelos extremamente simples, são capazes de reproduzir esse tipo de comportamento. Tomar cuidado que caos não significa que é imprevisível. O caos está diretamente relacionado à sensibilidade a condições iniciais. Eu tenho soluções muito próximas, que quando eu coloco elas sobre as mesmas regras, elas vão dar resultados muito diferentes. Ok? Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Um exemplo simples também é um pêndulo duplo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um. Aqui eu tenho 3 pêndulos que começaram praticamente no mesmo ponto. As trajetórias deles começam bem próximas e daqui, depois de um determinado tempo, eles começam a se mover de maneira completamente diferente. Também um dos exemplos mais simples de fenômeno mecânico que apresenta caos. Tudo bem? E agora, se a gente falou de caos, a gente não pode deixar de falar do que talvez seja a figura mais conhecida da parte de caos, que é o atrator de Lorentz, que dá nome a esse efeito chamado de efeito borboleta, que é um paralelo utilizado para poder explicar essa sensibilidade a condições iniciais de que uma borboleta batendo asas no Brasil poderia gerar um furacão nos Estados Unidos. Na verdade, o que isso quer dizer é que mínimas mudanças na condição inicial, no estado de um sistema caótico, podem levar a efeitos exponencialmente desastrosos, como, por exemplo, eu mostrei no mapa logístico. Esse modelo de Lorentz, que é descrito por essas 3 equações aqui, elas são um pouco complexas, mas ainda é um modelo simples, são só 3 equações, eles geram esse tipo de padrão, que lembram asas de borboleta, e que vai dar nome a esse efeito. Lembrando que esse modelo também é utilizado para fazer modelagem climática. Então, toda essa parte de dinâmica não linear também é extremamente importante por causa disso. E o Lorentz meio que descobriu esses conceitos de caos, que ele estava fazendo simulações usando precisão simples para os valores, com 8 casas decimais. E aí ele foi fazer as mesmas simulações em um outro computador com precisão dupla, com 16 casas decimais. E os resultados eram completamente diferentes. Então, essa sensibilidade a condições iniciais é uma sensibilidade mesmo, né, de coisa de 8, 10 dígitos para baixo, você já obter esses resultados bem diferentes. Ok? Só para mencionar mais alguns outros tipos de sistema, a gente poderia adicionar nesses modelos de dinâmica de populações interações entre cadeias alimentares. E aí a gente tem o que a gente chama de modelos presa-predador, onde eu tenho equações para os coelhos, equações para as raposas, e aí a grama entraria como parte da capacidade de suporte do sistema, e aí a gente consegue analisar esse tipo de dinâmica e observar comportamentos periódicos, igual a gente observa em dados reais, por exemplo, para esse coelho aqui em bege, e essa linha representando as raposas. Ou a gente poderia fazer algo um pouco mais interessante. E se agora, em vez de só deixar os coelhos numa determinada população, eu coloco movimento, eu introduzo mutação no meu sistema.
Em particular, um trabalho recente do meu atual supervisor estudou o que aconteceu com passarinhos tipo esse daqui, que eu não vou saber o nome, mas é um passarinho que tinha uma determinada população e eles migraram em torno de uma barreira geográfica, por exemplo, uma montanha. A população ela se divide e parte vai para um lado, parte vai para o outro. Passam-se muitas gerações, essas populações vão sofrendo pequenas mutações ao longo dessas migrações, e quando elas se encontram do outro lado, elas já não são a mesma espécie. Então, elas não conseguem reproduzir. Então, esse tipo de modelo também pode ser estudado, que tem um apelo biológico muito grande. Para terminar, falar um pouquinho da parte de sistemas complexos aqui no ICTP. Né, eu trabalho com essa parte de sincronização e epidemiologia, sou pós-doc aqui, tem meu companheiro de sala, o Pablo, que trabalha com a parte de movimento coletivo e matéria ativa. Tem o Rui, que também é pós-doc aqui, que trabalha com sistemas desordenados. O professor Danilo, que trabalha com matéria mole e cristais líquidos. A professora Hilda, que trabalha com caos e sistemas dinâmicos. O professor Marcos, que trabalha com evolução e a parte de sincronização. E o professor Krenkel, que trabalha com a parte de epidemiologia bem aplicada a doenças reais. Bom, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Bom, pessoal, vamos lá, pergunta.